Dando sequência aos nossos encontros deste ano de 2023, cujo tema é Encontros Quem Somos Nós? É uma pergunta, quem somos nós? Eu sou o que faço. Esse é o tema geral dos encontros, que vai ser percorrido pelo ano inteiro, né? Todos os meses teremos um, com exceção de julho. E hoje a gente vai ter a presença aqui da nossa amiga Evelyn Domingues. Ela vai falar, ela escreveu aqui, que é uma reflexão sobre a transdisciplinaridade no cotidiano, a partir da história da Cinderela do povo algonquim, originário da América do Norte. Ela vai introduzir uma história no meio da fala dela. E a Ideli, ela é membro do CETRANS e ela é coordenadora da Unidade de Ação Cristã. E, além disso, ela trabalha e ela é editora, uma das editoras do nosso boletim sazonal, o CI CETRANS, tá? E também do Laboratório de Gestão Transdisciplinar. E acho que ela é psicóloga social, mas ela é uma mulher de muitos instrumentos, né? Porque além da psicologia, ela também trabalha com esse ramo, ela também é artista, ela faz parte do Mindfulness também, e trabalhou no FIS, na Fundação Getúlio Vargas, junto com a Maria. Então, ela é uma mulher de muitos instrumentos, né? Além de tudo, ela é contadora de histórias. Ela usa as histórias para ilustrar o cotidiano das pessoas, para ajudar elas a pensar, a refletir na vida. Então, eu acho que essa é mais ou menos o que eu queria falar também. E agora você pode começar. Você quer que eu coloque já ou você vai falar alguma coisa antes do... Eu vou falar, pode colocar o primeiro e daí eu vou falar, são poucos os slides, né? Uhum. E eu vou fazer com todos aqui um compartilhamento dos meus passos para a construção desse encontro, não é? Então, primeiro eu vou falar sobre o tema, depois algumas palavras sobre a flor de lótus. Em terceiro lugar, como entendo a transdisciplinaridade, não é? E quarto, a história propriamente dita e as reflexões do ponto de vista transdisciplinar, né? Do meu ponto de vista transdisciplinar. Pode ter muitas interpretações. Então, vamos lá, Vitória. Nomeando o encontro, primeiro slide. Segundo, né? Eu participo de um grupo no Ibirapuera, onde a gente pratica ginástica chinesa e pratica também o Tai Chi Qigong, que é uma energização a partir do Tai Chi, não é? E sempre tem esse processo céu e terra. Mas lá tem um movimento que eu fiquei assim encantada. Eu pratico isso há muito tempo, mas de repente me caiu a ficha, né? Que é da lama, que é colhendo lótus. Então, como se você ficasse mais assim, né? Inspira, vai, expira, desce. Inspira, expira, expira. É como assim, juntasse o céu e a terra. E eu falei assim, engraçado, né? Lótus fica na lama. Como que é colher lótus da lama? E daí eu comecei a pensar no cotidiano. Eu comecei a pensar em quantas lamas a gente se mete e sai
E aí me surgiu essa metáfora da flor de lótus. Vai para o segundo. Então, pode pôr o segundo slide. Estou tentando, viu? Tá bom. Ótimo. Não, peraí que eu vou por aqui. Isso. Então, vamos conversar um pouco sobre a flor de lótus, algumas palavras sobre ela, né? Lembrando que a lama é feita de terra e água, não é? A terra é sólida, estável, como aquilo que a gente procura estabilidade, mas a água é mutante, fluida, instável. Então, nós estamos com terra, água e, portanto, forma o barro, né? E você pode dar muitas formas, moldar muitos objetos com o barro. E é aí, nesse ambiente, que encontramos a flor de lótus. Portanto, a meu ver, a flor de lótus aprendeu a viver no que não é seguro, portanto, fluido, instável, né? Ela floresce, ela se nutre da lama na fluidez e na instabilidade. Pode ir para o outro, Vitória, por favor. Então, a lama está com a flor de lótus, mas não é a flor de lótus. A terra está com a flor de lótus, mas não é a flor de lótus, né? Então, eu vou falar agora um pensamento da Mary Patterson, que é discípula do Thich Nhat Hanh, né? Um monge vietnamita que eu amo. E ela diz o seguinte, ó, a verdade é que tudo é feito simplesmente de coisas que não são. A rosa é só uma combinação de luz solar, nuvens, tempo, terra, minerais, ar, jardineiros e assim por diante. Sem todos esses elementos, não flor, a flor não pode existir. Quando removemos nosso conceito de rosa, é que vemos a verdadeira rosa. Pode ir para o próximo, Vitória, por favor. Então, agora, vamos entrar na transdisciplinaridade, né, do cotidiano. Então, muita gente fala assim, escuta, Ideli, mas o que é transdisciplinaridade mesmo? E como é que eu aplico esse negócio complicado no meu cotidiano, não é? Daí, eu fiquei pensando, primeiramente, falar um pouco, minimamente, sobre transdisciplinaridade, para depois entrarmos na história e fazermos as nossas reflexões, né? Então, eu vou fazer um raso mergulho nessa questão, devido ao nosso pouco tempo de exploração, não é? Transdisciplinaridade, como eu entendo, é uma nova forma de conhecimento que implica um novo pensar. Um pensar cuja atenção é voltada para o essencial. E nessa atenção essencial reside o saber essencial. Mas o que usualmente se chama de saber é estar informado acerca de uma certa questão de suas relações factuais. E graças a estes conhecimentos, dominamos as coisas. Este saber de dominação se dirige a tudo que existe, que em linguagem filosófica nós vamos chamar de ente. Ente é tudo que existe, inclusive nós mesmos, né? É um saber relacionado à sua utilidade, com muitos benefícios. No entanto, o caráter do saber essencial é inteiramente diferente para o ser. O saber essencial
não domina sobre o que lhe é dado saber, mas é tocado por ele. Esse saber essencial não se firma no pensamento calculativo, mas no pensar meditativo. Portanto, a transdisciplinaridade não é voltada apenas àquilo que aparece, mas àquilo que se mostra, àquilo que não é imediatamente percebido. Este saber não exclui os demais saberes. É um diálogo entre as diferentes áreas do saber, uma articulação entre vários ramos do conhecimento, do Ocidente, do Oriente, da ciência vigente, das tradições sapienciais, uma reflexão respeitosa e aberta sobre as culturas do presente e do passado. Nesse sentido, a TD, ou a transdisciplinaridade, é uma arte, na medida em que articula as multirreferências e multidimensões do ser humano e do mundo, e como elas ressoam umas nas outras, como as multidimensões e as multirreferências ressoam umas nas outras. Nessa articulação de vários saberes, há uma reunificação do humano, que não é apenas biológico, fisiológico, mas também psíquico, espiritual e transcendental. Ela não se atém a um princípio redutor ou unificador da realidade, porque a realidade é caracterizada pela diversidade. Então, etimologicamente, trans é o que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de todas as disciplinas, remetendo também à ideia de transcendência. O senso comum intui que todas essas inter-relações ocorrem no mundo e na vida. No entanto, uma vez que sempre seremos principiantes na compreensão, na incorporação e na implementação dessas inter-relações, devido à sua imensa complexidade, após revisitar com respeito, rigor e inclusão as epistemologias, as teorias do conhecimento, os métodos, as noções de valor, de sentido, conceito de ciência, de pesquisa e competência, os contextos, que é importante saber em que contexto aquilo ocorre, as estruturas, os dados e percepções a respeito das dimensões internas do ser humano, a transdisciplinaridade traz sua própria contribuição integradora, Então, isso sobre o trans, um texto da Vitória da Maria, Eu achei muito interessante trazer aqui, lembrar isso. Então, esse olhar transdisciplinar, ele busca encontrar os princípios convergentes entre todas as culturas, para que uma visão e um diálogo transcultural, transnacional e transreligioso possam emergir. O que leva também à relativização radical de cada olhar, sem cair, no entanto, no relativismo, uma vez que a transdisciplinaridade permite encontrar o mundo comum, o terceiro incluído entre cada par de contraditórios. E foi a partir do primeiro Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, realizado em Arrábida, Portugal, em 1994, e do primeiro Congresso Internacional, realizado em Lucca, Suíça, 1997, ambos organizados pelo CIRE, Centre International de Recherche et Disciplinaire de Paris, e pela Unesco, foram definidos os 3 pilares da metodologia transdisciplinar, a saber, complexidade, a lógica do terceiro incluído e os níveis de realidade. Feito isso, vamos começar a nossa história. Você pode pôr o outro. Então, nós vamos falar sobre a Cinderela do povo Algonquim.
Esse povo é originário da América do Norte, né? Então, vamos para ela? Põe o próximo, por favor. Vamos para a história. Era uma vez lá na aldeia dos Micmac. Essa aldeia, ela ficava perto de um lago muito profundo, muito profundo. E lá, bem na fronteira, moravam um irmão com uma irmã. Esse irmão era um guerreiro muito forte, muito, tão forte que ele se tornou invisível. Ele se chamava Vento Forte. No entanto, a irmã o via e ele vinha todos os dias lá para a aldeia. E corria a lenda que quem o visse, a mulher que o visse, é com quem ele se casaria. Mas havia ali na aldeia o chefe da aldeia. E ele tinha 3 filhas. A mais velha, que era vaidosa e impaciente. A do meio, que era preguiçosa e rabugenta. E a menor, que ela era meio doentinha, não é? Mas as 2 mais velhas não poupavam a mais nova. Elas deixavam que ela fizesse todo o trabalho pesado. E batiam nela, jogavam cinzas nas mãos, nos pés, e ela tinha o rostinho todo marcado. Por isso ela ficou sendo chamada de a menina do rosto marcado. E quando o pai retornava, o que acontecia? Falava, mas o que aconteceu com você, minha filha? E ela ficava quieta. E a mais velha dizia que ela era muito traquinas, ela não obedecia, e ela se machucava à toa por pura falta de atenção. Podem puxar o microfone, por favor? Não tem tanta... E assim, foi passando o tempo, até que elas resolveram tentar se casar com aquele homem invisível. E o procedimento era o seguinte: todos os dias, a irmã esperava que ele chegasse ali na margem. Ela ficava vendo. E ela ficava caminhando com a pretendente. E ela fazia algumas perguntas. Ela parava e fazia algumas perguntas. Por exemplo, você vê o meu irmão? Se a resposta fosse afirmativa, então ela continuava. E como que é a corda que ele traz de todos os arcos, que ele põe no ombro? Geralmente, elas falavam que era uma corda de árvore, de casca de árvore. Ou então, que é a corda que ele puxa o trenó? É de um ramo verde flexível, né? E aí a irmã sabia que elas não estavam vendo, mas ela continuava, pedia para que elas fossem até a sua tenda e dizia que num certo lugar elas não poderiam se sentar, porque vento forte já estava chegando, e ali elas ficavam. E quando ele chegava e tirava os mocassins, então o mocassim ficava visível. Daí a irmã pegava os mocassins e pendurava na parede. E ela ia servindo, o vento forte, e elas percebiam que a comida ia desaparecendo. Então elas ficavam muito assim, impressionadas com aquela presença.
Mas depois falavam boa noite e se retiravam e ficavam assim muito tristes, mas depois de alguns dias isso passava. E aí, num determinado dia, as irmãs, a mais velha e a do meio, quiseram tentar a sorte. E se empetecaram, ficaram bem lindas, mas combinaram que se uma falasse algo, a outra poderia arriscar uma outra coisa, né? Mas o que elas queriam era conquistar o vento forte. E aí, secretamente, elas imaginavam que mesmo que elas não respondessem corretamente, Vento Forte ficaria encantado com a beleza delas, não é? E assim foram. Mas nada disso aconteceu, porque elas deram as mesmas respostas que as outras. E assim elas voltaram para casa muito desenchavidas. E a menina do rosto marcado, a nossa Cinderela, resolveu tentar a sorte. Mas, como ela andava sempre em farrapos, ela primeiro pediu o mocassim do pai, mocassim já velho, ela queria um mocassim mesmo velho, porque ela não ia descalça. E daí ela pôs na água, para ele não ficar tão duro. Mas era um mocassim maior que o pé dela, né? E aí, o que ela fez? Ela foi até a floresta, entrou na floresta, e lá ela pegou casca de árvore, da bétula, e trouxe para fazer o seu vestido, como era o comando dos ancestrais. Era esse costume dos ancestrais. Então, ela voltou fez aquele vestido, que era bem grande, um mocassim grande, e o seu rosto todo marcado. Ela era, no mínimo, estranha, uma figura estranha. E quando ela foi sair, as irmãs começaram a gritar com ela, como que você ousa, você vai desse jeito. Se nós não conseguimos, você vai conseguir. Mas, mesmo assim, ela foi. E chegando na beira do lago, se deparou com a irmã Vento Forte. E a irmã Vento Forte sorriu para ela e perguntou: você viu meu irmão? E ela disse: sim, ele é deslumbrante. E o que ele traz aqui na corda que está sobre o seu ombro? Ali é o arco-íris. E a corda com a qual ele puxa o trenó? Ah, é feito de estrelas da Via Láctea. Então, a irmã dele sorriu e disse: puxa, eu sabia que era você. Então, ela levou essa moça para dentro da sua casa e deu um banho com água morna de raízes. E conforme ela passava aquela água no rosto da menina, todas as manchas iam saindo, o cabelo ia crescendo, ia ficando como a cauda de um pássaro negro. E os seus olhos parecendo duas estrelas. E assim ela foi buscar um vestido de casamento. E deu para ela e disse: olha, você deve se sentar aqui, neste lugar, ao lado do meu irmão, que é o lugar onde a mulher dele deve se sentar. E quando ele chegou, ele disse: nós já não nos conhecemos? E aquele olhar de estrela se dirigiu a ele, dizendo: sim, na beira do lago. E assim foi realizado esse casamento, e que ficou na memória desse povo Miquimec, como a mulher
que se casou com um homem invisível, aquela que viu. E assim termina essa história. Vitória, agora eu queria que você colocasse as reflexões, o próximo, né? Próximo slide, eu vou fazer por aqui, né? Então, a terra e a água, como vimos, está com a flor de lótus, né? A nossa heroína, a Cinderela Alonquim, a menina do rosto marcado, que passa por várias atribulações, não é mesmo? Atribulações estas duras, atribulações estas de muita instabilidade, como a água, né? A rivalidade das irmãs, sua crueldade, e as marcas em seu corpo dessa crueldade. No entanto, ela permanece calada durante todo o tempo. Mas ela entra na floresta e sai dela com as cascas de árvore para se vestir. Portanto, ela fica revestida de cascas de árvores dos ancestrais. Árvores essas que trazem em si a simbólica união entre o céu e a terra, entre ela e a sabedoria da sua ancestralidade. Outro ponto é que ela não se perde na floresta. Sabemos que os caminhos que existem podem nos confundir. Aparentam ser semelhantes, mas não o são. Há muitas pessoas que neles se perdem, daí terem os guias de floresta e os guardas florestais. Sublinhamos que aí se apresentam velamentos e desvelamentos. A entrada na mata densa, obscura, mas é nela que a Cinderela se ilumina. Surgem clarões que se desvelam. E ela sai da obscuridade, como se tivesse tido um acontecimento iluminador ou um acontecimento apropriador. Ela entra com abertura e ela se retira com algo que lembra esse grande insight. E a contém internamente as cascas das árvores. Isso vai ter um lugar de muita importância no caminho da Cinderela. Vai alterar a sua vida dali para frente. Esse vestido de cascas de árvores não é nada bonito, mas simbolicamente possui uma força que a envolve, tem um sentido para ela. Não é isso que acontece com a gente? Muitas vezes, quando caminhamos com uma joia ou com uma blusa que nos acalenta, né? Já viram isso acontecer com alguém? Além disso, a Cinderela se reveste da força do pai, por meio dos mocassins, maiores que seus pés, mas que lhe garantem uma identidade. Nas outras versões de Cinderela, quando procuram a dona do sapatinho que ficou com o príncipe, né? Ele, o sapato, representa o reconhecimento da pessoa da Cinderela. Forma-se aí, imaginariamente, um campo de proteção, de encontro e centro, que possui força para essa menina de rosto marcado. E talvez leveza de outra ordem. E nessa aldeia, né? E como vimos, há dois irmãos. Sabe-se que vento forte existe, mas ninguém o vê. Somente sua irmã. Poderíamos dizer que são irmãos, homem e mulher, e aquele que é invisível e ela que é visível, mas entre eles há uma ponte. É a irmã a que vê na dimensão de todos daquela comunidade, que é a intermediadora do casamento do irmão. O que aparece é o vento, mas o que se mostra é um homem forte, percebido pelos mocassins, ao entrar em sua tenda e pela comida que é oferecida e que desaparece diante de sua chegada. Essa história nos fala de diferentes níveis de realidade ou de percepção que coexistem,
os níveis densos de olhares que apenas enxergam com os olhos físicos. E como não tem o canal perceptivo mais limpo, como as jovens, né, que criam histórias usando a racionalidade para supor o que um homem usaria, e erram. Observamos, assim, que há um distanciamento do fundamental, um aprisionamento do imediatamente acessível, ou seja, os entes, uma linguagem heideggeriana, né? Os entes só fica ali no que vê. Por outro lado, a Cinderela vai vestida do que ela é. Sua presença aqui toca a irmã Vento Forte e o próprio Vento Forte. A irmã Vento Forte é bem interessante, ela é ponte, é integração, é a decodificação, vamos dizer, entre visível e invisível, entre níveis mais densos e sutis, entre o céu e a terra. Ela reconhece a beleza interna da menina de rosto marcado e, como é ponte entre mundos, ou na linguagem da transdisciplinaridade, entre níveis de realidade, ela a banha e a veste para os olhares deste mundo verem a beleza que se esconde, assim como seu irmão, que é oculto aos demais. Aqui se percebe a presença do inenarrável, do transcendente, daquilo que desaparece no cotidiano, assim como o vento forte, que de tão forte é invisível. É isso, gente. Tiro ele ou deixo as reflexões? Você quer que tire as reflexões? Eu prefiro que tire. Só põe. Eu prefiro que tire. Depois você põe obrigado no final. A última. Tá bom. Stop sharing. Você não vai fazer isso? Pode tirar. Mandando ele stop. Isso aqui não está me obedecendo. Mas que. Peraí. Vou fechar de outro jeito. Põe o último e depois já encerra de vez, Vitória. Pronto. Então, peraí. Daí não tem que voltar. Travou? Ih, travou. Oi. Oi. Será que travou para a Vitória? Ideli, uma bela história, né? Muito linda essa história. Não sabia que tinha essas histórias de Cinderelas em outras culturas. Eu queria saber o seguinte: todas as histórias, todos os contos de fadas têm diferentes níveis de realidade? Maria, por favor. Sim. É muito linda essa história, né? Eu não sabia que essa versão da Cinderela tinha em outras tradições também. Foi interessante saber. Minha pergunta é, essa noção de níveis de realidade existe em todos os contos de fada? Olha,
Em primeiro lugar, assim, existem muitas versões de Cinderela completamente diferentes, né? Acho que 345, mais ou menos, tem um livro que fala sobre isso. Existem muitas histórias com diferentes níveis de realidade. As histórias de tradição oral geralmente apresentam esses diferentes níveis de realidade, né? Porque elas se prestam assim como os sonhos, né? As histórias trazem imagens assim como os sonhos. Muitas vezes nós não entendemos, né? Essa linguagem metafórica, esse emaranhado, né? Então, como é que nós vamos decodificando, né? Eu acho que a transdisciplinaridade pode nos ajudar muito, né? Porque são diferentes lógicas que existem nos contos de fada, né? Se você for por uma lógica linear, você não chega à solução, né? Então, eles sempre trazem isso, né? Uma lógica não linear, uma outra maneira de pensar, um outro lugar para olhar a situação. Essa é a magia, né? Então, eu acho que ela fala dessa magia da vida. Não sei se eu respondi a sua questão. Obrigada. Alguém mais? Nessa história que você contou, Peraí, Vitória, eu não estou ouvindo. nessa história que você contou hoje, o que significa o rosto manchado que ela tinha e os sapatos? O rosto manchado mostra também esse barro, né, da flor de lótus, ou seja, como é que ela adquiriu aquilo? Foram as marcas das irmãs, né, da rivalidade, da crueldade, né, essa marca, né? Então, ou seja, como que eu fico feia e de repente eu fico bela, né? Eu fico feia, mas eu tenho a sabedoria, eu sei entrar na floresta, eu sei sair, eu sei me comunicar com os ancestrais, né? Então, mesmo feia, eu vou, porque aquela é a minha verdade, eu preciso ir até lá. Esse é o meu encontro, né? É o encontro da minha completude. E nessa completude, eu encontro a beleza, né? Então, essa beleza que vem assim do encontro com a irmã que é visível, mas é ponte, né? Então, uma ponte que é um caminho entre uma margem e outra, não é? Não só para a Cinderela, né, para a menina de rosto marcado, mas do irmão para ela e também da comunidade para o irmão, desse vento forte, que de tão forte ele é invisível. Ou seja, que força é essa que nos circunda, que é forte, que é invisível, que eu não vejo, mas que tem força, que atua sobre mim, né? Porque foi uma escolha dele, né? Então, eu leio dessa maneira. Assim, que o pai e o vento forte têm. O pai, porque assim, eu fui ver esse negócio do sapato, porque é um sapato maior que o pezinho dela, né? Então, nas histórias de Cinderela, esse pé, né, significa o quê? Significa que é um reconhecimento. Nas outras, na que a gente conhece, do Walt Disney, dos irmãos Grimm, né? Então, quando ela põe ali o pezinho no sapato, ela é reconhecida, né? E tem todo um processo do sistema patriarcal, né? É o vento forte, né? É o pai, né? Então, ela se reveste dessa autoridade paterna no caminhar, ela caminha com a autoridade paterna, ela caminha com essa segurança, né? Ela enfrenta objetivamente o mundo adulto, né? Então, ela vai revestida não só pelas cascas dos antepassados, mas ela vai segurando o pai também, como se o pai desse a mão para ela, né? Desse o pé.
né? As marcas, né? Eu caminho com meu pai, né? Ele caminhou e eu estou caminhando agora, né? Então, tem esse sentido. Eu achei bem interessante, né? Bonito, né? Eu Bonito. amei essa história. Sim. Oi, Deli. Espera só um minutinho. Pois não. Querida, muita gentileza sua trazer essa linda história para a gente. Eu gostaria de saber, assim, quais as tuas reflexões sobre dois pontos que me chamaram muita atenção. Um deles realmente é essa escolha pelo mocassim do pai e não da mãe para ela vestir, sendo ela uma das 3 filhas. Porque esse casal não tem filhos, tem 3 filhas, e a mais nova veste, então busca pelo mocassim do pai. E o outro ponto é porque a irmã de Vento Forte é que serve de ponte para ele encontrar a esposa. Por que esse feminino é tão atuante nesses 2 aspectos, mas a filha mais nova precisa do mocassim do pai e não da mãe? Bom, eu fiquei pensando nisso também, sabe? E aí, Juarez, eu falei assim, nossa, mas que forte que é, né? A marca do pai, a marca do sistema patriarcal, né? Porque é o homem, as mulheres se movimentam para casar com o homem, né? Elas vão lá, nem sabem direito, mas elas querem se casar com o homem, né? Então, esse masculino é muito buscado, né? Ele, vamos dizer, como se ele fosse assinatura, olha, valeu, eu sou válida porque tem ele, não é? E acho que tem também todo um processo que é da menina, né? A menina com o pai, as marcas dos homens são os guerreiros, né? E a mãe foi embora, abandonou. As irmãs são cruéis, não é? Então é melhor calçar o sapato do pai. Eu li dessa maneira, Juarez, não é? Porque é o vento forte, né? Eu vou para lá para o vento forte, eu preciso também ser forte. Eu também preciso ter algo fálico, né? Para contrapor toda essa força masculina, né? Agora é interessante, você trouxe uma coisa muito bonita aí, que é assim, a irmã. Eu acho que são 2 faces da mesma moeda, irmão e irmã, sabe? Eu até falei isso, não sei se ficou claro. É irmã e o irmão, porque um é homem e mulher, um é visível, outro é invisível, mas um está sempre com o outro. Quem escolhe, quem fica ali fazendo sala, né, é a irmã que pergunta, que vê, né? Ela vê também, ela tem essa dimensão de olhar, mas ela fica neste mundo, né? Então, e na medida que ela vai olhando para ele, vê que ele vem vindo, é que ela sabe decodificar os 2 mundos, ela é intermediadora, né? Mas é interessante, a gente vai percebendo o valor dela durante a história, não é? Não é assim a ponte, quando a gente atravessa, é que a gente vê, saiu daqui e foi para ali, mas quando eu estou atravessando é que eu me dou conta dessa experiência, né? Nossa, se não tivesse a ponte, eu não ia para lá. Como é caminhar? Como é atravessar? Não é? E eu achei interessante também, porque ela vai na floresta, ela tem vamos dizer, essa abertura para entrar na floresta, para perceber os caminhos, que ela entra e sai, ela percebe os caminhos. Então, ela tem esta sensibilidade, essa sabedoria, ela também é decodificadora de mundos, não consciente, porque ela não teve um ambiente que acolheu isso. Ela vai encontrar essa completude nesse parceiro, né? Foi assim que eu li, não sei vocês. Interessante. Perfeito. As histórias de fada, essas histórias mitológicas, ou mesmo os mitos,
eles nos levam como se a gente estivesse num mundo diferente. Mas, no fundo, é o nosso mundo que nós estamos vivendo e eles estão nos mostrando alguma coisa. Né? Esses contos, em geral, eles mostram alguma coisa, assim, como os mitos, que são acontecimentos que são praticamente reais. A gente que imagina que isso é um imaginário, mas isso pode ser que isso até aconteceram já. A gente não sabe. Isso foi transmitido de tantas gerações, isso pode ter acontecido de qualquer maneira, né? Eu acho que isso que você está falando, Vitória, é muito importante, porque a gente fala tanto de níveis de realidade, né, do inenarrável. Então, há experiências que nós temos que são inenarráveis, né, experiências com sonhos, ou de repente, nós temos determinados insights, nós também entramos em florestas densas, né? E como é que a gente sai disso? A gente nem percebe que saiu, mas tem muitos obstáculos, muitos reveses na vida. São como entrar na floresta e sair. São como assim, você fala, puxa, tem alguma força, me ajude. Você também invoca forças que você não vê, né? Então, muitas vezes, as pessoas que são mais religiosas, elas têm alguns instrumentos para recorrer neste momento, né? Para buscar também essas cascas de árvores, né? Esse sapato que ainda que fique largo no meu pé me dá segurança. Faz o quê? Faz com que eu me encontre, eu fique comigo, no meu centro, né? Então, eu beba dessa essência, desse saber essencial, e não saber que as outras meninas tinham. Elas iam lá para casar com o quê? Fazer o quê? Não é? Então, ela teve um preparo de si mesma, né? Ela passou por algumas dificuldades e ela teve preparo. Ela foi lá, se banhou naquilo, e aquilo a ilumina para o resto da história. Ela se apropria daquelas palavras, né? Entre aspas, aquelas metáforas, aquelas mensagens da árvore, e a árvore de Bétula, que por si só faz metaforicamente essa ligação entre o céu e a terra, né? Então, daí eu entendo que essa história, ela fez esse papel da lótus, né? Que é assim, da lama, ela cresceu, né? Dessa lama suja, imunda, ela se transforma, como essa menina do rosto marcado, ela se transformou. É um ato mágico, é um ato de transformação, não é? Então, como que nós vamos do nível denso ao mais sutil? Eles coexistem e um influencia o outro, né? Isso que eu achei bacana nessa história, porque tem as meninas que ficam naquele nível denso. E tem essa que sofreu e ela vai para um nível mais sutil, porque ela sabe se comunicar com o vento forte com a irmã dele. E ela fica conhecida como a mulher do homem invisível, aquela que viu. Ou seja, viu o quê? Viu além do que se apresenta. Ela não viu apenas o que aparece, mas o que se mostrava, o que estava além, né? Isso que eu achei bonito nessa história, eu achei lindo. Também estava pensando com relação a esse sapato maior que o pé, porque o sapato seja maior que o pé, seja apertado no pé, ele protege o caminhar. Então, eu estava pensando que nesse masculino que ela pegou uma proteção para o caminhar. Mas quando você caminha com um sapato muito maior que o seu pé, você tem que sentir muito bem o seu próprio pé e para você caminhar certo, porque senão você vai tropeçar no primeiro passo, quando você está com um sapato maior que o seu pé. Então, acho que tem uma combinação muito forte aí, no sentido de que ela quer uma proteção desse masculino que ela precisa encontrar dentro dela mesma, logicamente, né? Ela precisa encontrar uma força masculina que a proteção dela mesma, e, ao mesmo tempo, ela tem que ter nesse masculino que ela
ensaiando, ela está ensaiando esse masculino, né? Ela não está já com ele, essa proteção já bem resolvida, ela está ensaiando. Está ensaiando, você disse muito ensaio, bem. né? E é um ensaio para ela poder fazer a travessia, que é a travessia lá da ponte que ela vai ter que atravessar, né? É muito, muito rico mesmo todo, toda a Muito sim, os simbologia. conceitos da TD, né? E sabe o que eu pensei também? Na vida da gente, das pessoas, nós todos que existimos aqui como pessoas, né? Nós temos esses momentos de reflexão, onde a gente percebe alguma força que a gente precisa ou emprestar de alguém, alguma coisa que a gente tenha que fazer e que a gente pode fazer. A gente chega no fim, se a gente tem uma intenção e como se fala, se eu quero muito uma coisa, eu procuro e vou achar, entendeu? Eu acho que foi o caso dela, né? Ela procurou e uma maneira dela poder ver esse jeito forte, né? Eu acho que ela conseguiu, e muitas vezes acho que acontece com a gente, esses momentos, vamos dizer assim, né? Eu gostaria só de complementar a Vitória, depois eu já te ouço, tá, Chico? Então, é assim, né? Você falando, eu fui revendo a história, né, na minha cabeça, e ela vai até a floresta ficar só com ela, né? Então, assim, esse pensar que tem sentido, é um pensar meditativo, né? Ela foi lá, o que essa floresta pode me dizer? E ela sai com o remédio da floresta, remédio para a alma dela, o ser dela, né? Então, eu achei isso muito bonito, né? Cascas de árvore, né? Como que você se reveste de casca de árvore? Você fica também uma árvore com raízes e também olhando para o céu, né? Porque tem essa metáfora. Como é que você volta ao seu ser, a ligação com a terra, né? A terra que está no seu corpo, que está na sua carne, né? E ao mesmo tempo tem esse olhar para o céu, para o espírito, essa coisa linda, que é essa postura, esse movimento, né? Que vai de baixo para cima, inspira, expira, esse colhendo lótus. Que é maravilhoso, né? Quer dizer, eu viajo na maionese, né? Acho que, peraí, deixa eu pôr um negócio. Deixa eu ligar meu microfone aqui. Bom, vocês sabem que eu fui espírita durante mais de 2 décadas, né? E um dos mentores espirituais da casa, ele se autodenominava Antônio Green. E ele dizia que o Antônio era porque foi a reencarnação em que ele foi mais bondoso, e ele tinha sido um padre de nome Antônio no norte da Itália. E ele se dizia o Joseph, né? Joseph Green, um dos irmãos Green. E com isso a gente acabou estudando muito a questão dos irmãos Green, né? Que eles são os grandes filólogos da língua alemã. Eles que fizeram toda a condensação da língua alemã, reuniram todo, montaram inclusive a forma como você fala, né? Que nem Volkswagen, né? Por que é tudo grudado, né? Volks é povo, Wagen é carro, né? E o outro, eu tinha uma palavra em alemão que eu gostava muito, que eu não lembro o significado, mas é Gasmotorenfabriken. Então é alguma coisa assim da fábrica que é movida a gás e tal. Mas, de qualquer forma, ele falava muito que todos os contos que eles registraram, eles foram consultando pessoas que traziam a tradição oral de séculos e séculos, pessoas que não sabiam nem escrever, mas que tinham a tradição oral. Porque antes tudo era passado pela oralidade, então eles tinham uma memória muito boa, e assim, eles repetiam exatamente como o outro falou, né? E até
assim, quem contou esse conto? De onde veio? Veio da fonte. E ele falava muito que a grande maioria dos contos eles pegaram com uma senhora que residia no interior e que ela era uma contista, ela era um dos repositórios da maior parte dos contos que eles pegaram. Mas é muito interessante aí isso que você colocou, e dele que o pessoal comentou, porque assim, você está falando em uma não dualidade, né? Você está colocando também a questão da não dualidade, a questão do uno, né? A questão da união. E aí vem a questão do masculino e do feminino, colocada de várias formas, né? Mas que eles se unem absolutamente. Tanto a irmã, né? Porque a irmã do Vento Forte, ela é a acolhedora. Ela é realmente o feminino, é aquela que acolhe, que recebe as moças e que Né? É o útero. é o útero, né? E ela que propicia que a coisa ocorra. É o feminino em si, é a delicadeza, é a maternidade, é essa coisa toda da geração, né? O E masculino corta, o feminino multiplica, né? exatamente. Aí vem a questão do sapato do pai também, que é o que a Maria colocou, né? Vem uma segurança da força, porque o masculino é o quê? É o forte, é o bravo, né? E a mulher é o quê? É a delicadeza, é a construção, é a predisposição para estar englobando, ajuntando, fazendo as coisas Não ocorrerem. seria a mulher, né? Seria a força feminina, né? A E a mulher que eu força digo masculina, né? nesse A sentido, gente né? Que não nem você confundir. falar É. no homem vento forte ou no homem pai dela, né? E vem uma contrapartida também dessa questão das irmãs, né? Como que você insere isso no mundo, né? A questão da floresta me reportou um pouco a questão do Percival, né? A floresta gasta, aquela coisa toda, mas ela entra num sentido de construção, de integração também, né? Que ela vai lá e ela busca, digamos assim, numa ancestralidade, esses remédios, essa composição, esse construto dela, né? E isso que você falou é muito interessante, né? Porque se você for olhar em todas as tradições, existem alguns contos que ficam muito próximos, né? Em termos de construto do todo. É muito interessante isso. Aquilo que a Maria também colocou. Então, se você for ver na historialidade, digamos assim, dos orientais, também tem muita coisa. Na Índia tem questões também, né? Que eu cheguei a ter um contato muito pequeno. E tem muito do feminino e do masculino. Era isso. A Clarissa Píncolas, ela fala assim que em diferentes culturas existem contos diferentes, mas que têm a mesma estrutura. Tem uma estrutura similar, né, nos contos. Então, é bem interessante a gente ver isso. Muito legal. Muito É bom. isso, mais alguma Eu pergunta? queria fazer uma observação com relação dessa sua história com o começo da sua fala, né? Quando você começou a falar de transdisciplinaridade, né? De pilares de transdisciplinaridade, como que transdisciplinaridade foi definida e tal. E eu tenho pensado ultimamente muito no seguinte, que a transdisciplinaridade, muitas vezes, como está sendo vista atualmente, ela perdeu essa dimensão que você apresentou contando a sua história. A transdisciplinaridade está ficando cada vez mais uma metafísica, está ficando cada vez mais um pensamento calculativo, está ficando cada vez mais ciência, está ficando cada vez mais uma objetivação, no sentido de procurarem a metodologia da transdisciplinaridade, o método da transdisciplinaridade, formular modelos transdisciplinares, fazer definição da transdisciplinaridade, elaborar conceitos da transdisciplinaridade. Tudo isso é uma questão, é uma linguagem metafísica e é uma linguagem científica,
estão querendo fazer uma cientificacização da transdisciplinaridade e matando todo o lado da transdisciplinaridade do mistério, da imaginação, do ser, como você definiu, do entre, através e além. Então, eu vejo que isso é um perigo, eu estou vendo já acontecer na transdisciplinaridade já faz uns 10 anos, mais ou menos, começaram a fazer um desvio, sabe? Porque essa parte objetiva é um trabalho da Multi, da Inter, fazer a ciência. A Inter faz ciência, a Multi faz ciência, a Pluri faz ciência, né? E até eu estava lendo uns artigos ultimamente, até achei, eles são, como a gente fala TD, eles estão falando ID, estão falando PD, estão falando MD, né, para simplificar. E, para mim, todas essas formas, elas, tudo bem, elas fazem ciência. E a novidade da transdisciplinaridade foi exatamente para fazer alguma coisa nesse caminho que não fosse nem ciência, não fosse nem ideologia, não fosse nem metodologia, não fosse nada disso. E o que estão fazendo hoje, cada vez mais eu vejo as coisas que estão sendo escritas e faladas, mesmo no Congresso, foi mais ou menos assustador. Querem fazer uma pedagogia transdisciplinar, metodologia transdisciplinar, que é um absurdo, porque a transdisciplinaridade, isso deixa para... O que não quer dizer que para você apresentar a transdisciplinaridade, você não tem que criar uma metodologia e tal, uma forma de apresentar isso, mas isso é uma outra coisa, né? E eu vejo que trazer a filosofia, que fez uma desconstrução da metafísica, e trazer, que bem forte no século passado, né? E trazer mesmo a parte, uma fenomenologia que não seja uma fenomenologia doente, mas que seja uma fenomenologia do ser, e trazer essa aproximação, como você trouxe hoje, é um serviço que precisa ser feito para a transdisciplinaridade, porque senão a transdisciplinaridade vai se formar, vai se desviar e vai se tornar uma nova metafísica. Uma metafísica como já existiram todas essas metafísicas aí que foram se sobrepondo na história da filosofia. E então é bem fazejo poder lembrar isso, porque isso é sério, gente, isso está muito sério. E poucas pessoas no cenário internacional, mesmo, estão se dando conta disso. O Basarab percebeu esse perigo e ele tentou, nos últimos escritos que ele deixou bem claro, quando ele começou a falar de terceiro secretamente incluído, de que ele começou a falar da arte, quando começou a falar, ele tentou trazer isso, mas é sempre difícil de trazer isso, porque as pessoas têm construtos mentais já muito cristalizados, e então é mais fácil fazer a transdisciplinaridade desviar para ID, para MD, para PD, para D, do que fazer essas visões da transdisciplinaridade não continuar no seu caminho para qual ela nasceu. E eu acho que isso é um alerta para ser trans também, porque senão também os próprios vão cair nesse mesmo perigo, sabe? Nesse mesmo desvio, e mata a transdisciplinaridade. Não sei Vou fazer um comentário sobre... Você terminou, Maria? Sim, desculpa, falei até demais. Não, só queria saber. Você terminou? Sim. Ah, tá. Porque eu vivi na academia e fora dela, né? E eu acho que a Transd traz um novo ar, porque a ciência objetiva, ela fecha o ser humano numa coisa que não é humana. Ele não é só utilidade, tem uma parte que é inacabada. Tem uma parte que, como você disse, Maria, é um mistério. Há um mistério, e é essa linguagem da arte, do mito, que vai assim nos completando, nos dando dicas dentro da floresta. Porque a vida é uma floresta. Há caminhos que não têm
clareira, ele é mata fechada. Então, como é que a gente vai desvendando? Vai desvendando quando você se volta para dentro de você. Daí o saber essencial, né? O saber, esses conteúdos que são fundamentais, que a gente vai se distanciando, que há palavras que não conseguem dar conta disso que eu quero falar, por exemplo. Né? Então, certas experiências você traduz muito grosseiramente por meio das palavras. Né? Então, eu acho que isso deve ser incluído no currículo humano, mas não, a academia não dá conta disso. Né? Então, quando você trabalha com saúde mental, há momentos que tem uma outra coisa que ocorre e que não dá para você traduzir ali em palavras. São momentos únicos e momentos que podem, assim, trazer profunda transformação, tanto para você quanto para o paciente que está ali na sua frente, né? Então, eu acho que isso que você colocou é muito importante, Maria. Senão a gente fica feito um número para cá e para lá, né? Nem tudo é número. É isso. Você quer falar, Chico? Eu queria agradecer as palavras da Maria, porque é uma coisa que tem me preocupado, porque vocês sabem que eu nunca fui da academia, né, Ideli? e eu venho me preocupando já há muito tempo com essa questão da transdisciplinaridade, eu diria, sendo engessada, sabe, Maria? E eu sempre ouvi falar muito na necessidade de reespiritualização da humanidade, porque nós nos materializamos demais, né? É um absurdo o nível de materialidade que a gente está envolvido. E a gente está vendo isso se multiplicar no mundo cada vez mais, né? E a coisa está cada vez descambando mais. Claro, cada época tem os seus problemas, nós estamos enfrentando os nossos, né? Mas é muito interessante essa questão, sabe? Eu tenho me preocupado muito com isso já faz bastante tempo. E é ótimo que exista essa preocupação, porque realmente a TD tem que trabalhar com essa questão do espiritual, vamos dizer assim, né? Como diz a Ideli, né? Do indescritível, do indefinível, do inescrutável, do milagre, que você não atinge, né? Você tem que trabalhar a humildade também e entender que tem coisas que vão ser mistérios, sempre vão ser mistérios. A tecnologia evolui, né? Vocês viram as últimas do James Webb, o que ele está fazendo, né? Está quebrando, inclusive, com questões de Big Bang, questões de expansão do universo e por aí vai. Mas a ciência teria que ter um nível de humildade para entender que existem coisas que são muito maiores, né? Basicamente isso. Obrigado, Maria. Eu acho que também um outro problema que se coloca é o seguinte, que essas questões têm que arranjar uma linguagem da nossa época para serem abordadas. E esse é o outro desafio. E filósofos do século passado já deixaram essa linguagem, mas só que elas não foram entendidas no século passado, mas está disponível. E porque nós não podemos falar com as mesmas palavras e com a mesma forma que está muito cristalizada. Tem que ter uma renovação de linguagem para abordar essas mesmas questões. E isso está disponível hoje em dia dentro da filosofia. Por isso que é uma preocupação de trazer a filosofia do século XX, com alguns filósofos pensantes do século XX, não todos, mas alguns, para a linguagem da transpolaridade. O Basarab sacou isso muito bem, mas não deu tempo para ele fazer isso, e aí está aberto para quem puder, quiser poder fazer isso daí, porque senão nós não vamos ficar com a flor do lótus, nós vamos ficar com o lodo do lago. Ei, Maria, e o lodo ainda não vai ter os elementos necessários para que surja uma flor de lótus. A gente fala da lama, mas ela tem os elementos, digamos assim, todos necessários para que a flor de lótus, né? E essa linguagem não está ligada a nenhuma ideologia. Esse é outro ponto, porque as pessoas, para se agarram em qualquer ideologia.
E qualquer ideologia não vai fazer essa função da transpolaridade. Vai ficar na lama. Vai ficar na lama. A transpolaridade não é uma ideologia. Não tem. Ai. Nós estamos fazendo transpolaridade uma ideologia, infelizmente. É triste. É a condição humana, né? Não existe a humildade e não existe a capacidade do desdobramento de outras coisas. De você andar, digamos assim, no gelo fino, né? Porque a TD ainda é gelo fino, né? A gente sabe disso. Mas as pessoas têm muito medo do não conhecido, do inexplicável, do indefinível, né? E você tem que ter humildade, acima de tudo, para você caminhar por isso. E liberdade, né? A velha e boa liberdade. Em liberdade, porque senão não vai ter liberdade. Não faz, vai tudo engessando e vou trazendo. Porque dá segurança, né? Dá uma falsa segurança. As pessoas preferem a falsa segurança do que a liberdade, no fim. Do que a abertura, do que a explosão, né? E a transpolaridade é isso. Então, é mais fácil se agarrar a qualquer pincel aí. Então, eu quero colocar uma coisa, que é o seguinte. Ouvindo vocês dois, eu pensei na situação que nós estamos vivendo hoje, em relação à tecnologia, em relação às invenções, à inteligência artificial, tudo isso são consequências do mau uso da tecnologia. A tecnologia em si não é um demônio, ele não faz mal. É o uso que se faz que faz mal. É como a energia atômica. O uso que você faz dela que é ruim, dependendo do como você usa, né? E o que acontece com a ciência? A ciência sempre, desde o seu nascimento, ela trabalha com um pensamento, o que a gente chama de pensamento calculativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe um cálculo, sempre tem que ter uma utilidade. Você só faz aquilo porque você precisa saber aquilo. Os cientistas e depois nós que aprendemos através dessa escola, a gente também pensa dessa maneira, né? Então, o pensamento calculativo é aquele que faz você medir as coisas, calcular as coisas. E as coisas no mundo, muitas vezes, não são calculáveis. Elas existem, estão aí para ser desfrutadas. A vida, a gente tem que ter uma paixão por viver, entendeu? Quer dizer, não pode ser um lugar que você vai entrar numa escola e aprende como viver. Não existe isso. A vida é uma coisa que é fora desse tipo de pensamento. Você pode até ter para algumas coisas esse pensamento e vai ser útil, com certeza. Mas só ele não dá conta da realidade da existência das pessoas, dos seres humanos, entendeu? Dos humanos, na realidade. Então, eu acho que a academia, o pensamento dela é esse pensamento, porque ela tem que criar hipóteses, ela tem que fazer experiências para ver se aquela hipótese dá certo, tem que fazer as relações entre as propriedades. Então, é próprio dela fazer isso, né? Só que esse pensamento, ele trouxe muito sofrimento para o ser humano, entendeu? Porque você acaba ficando preso nessa armadura, e essa armadura te condensa, te espreme, entendeu? Você tem que sair disso. Tem que pensar diferente, tem que pensar mais livre, tem que pensar com mais intuição, sei lá, vendo como as coisas são e não como elas se representam para nós, entendeu? Acho que é isso que é muito importante. Você não vê a representação da coisa, mas vê a coisa como ela é. E a vida é isso. A vida não é uma elucubração intelectual que você fica pensando, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Não, você faz e acabou. Depois você pensa. A vida é assim, a experiência pura. Entendeu? Então, é isso que eu acho que é o mal. Assim. Eu acho que aí entra como é que a flor ela vive, a flor de lótus? Na flexibilidade. Quando você adota uma coisa como verdade, você já se fechou.
né? Daí você põe aquele carimbo, é só aquilo. Então, já você entra num círculo viciado de pensamento, de vida. Você não consegue mais entrar na floresta com abertura. E daí você não recebe, né? Não tem esse pensamento meditativo, que é esse pensamento que amplia, onde eu estou, assim, como observadora para ver, assim, e aí? Qual é a metáfora, qual é a imagem que está me sendo dada para eu decifrar? Nem tudo vem imediatamente. 2 mais 2 não é igual a 4, em se falando de pensamento meditativo, né? É isso. Muito obrigado. Muito bom, viu? Muito bom. Engrandecedor, como eu digo, né? Obrigada, gente. Olha, bom ter vocês aqui e acho que essa conversa é muito importante que a gente tenha essa conversa mensalmente, até para a gente se ampliar um pouco a visão, ampliar um pouco esse olhar que às vezes é tão viciado, né? Tão armado, né? Tão fechado. Sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada, hein? Tchau. Tudo bem? Vou desligar o recording. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.